Milhares de palestinos começaram a retornar hoje para o norte de Gaza, depois que Israel e o Hamas acordaram a liberação de reféns. Imagens mostram diversos habitantes de Gaza, homens, mulheres e crianças, caminhando pela estrada costeira para o norte do território palestino, formando um corredor humano. Imagem bíblica, hein? No último domingo, o Hamas, o presidente da Autoridade Palestina e diversos países árabes denunciaram a proposta do presidente americano Donald Trump de limpar a faixa de Gaza, enviando os habitantes ao Egito e à Jordânia. Trump comparou a faixa de Gaza a um local de demolição, mas tanto a Jordânia como o Egito rejeitaram qualquer projeto de deslocamento forçado de palestinos. Ricardo Rous, duas questões que eu quero colocar para você. Primeira, para você reconstruir Gaza com aquelas pessoas ali dentro, não seria mais difícil? Talvez a intenção do Trump fosse um deslocamento provisório para a reconstrução da cidade e o retorno. E é claro que os países árabes têm medo de que com esse deslocamento provisório eles não retornem mais para Gaza. A gente sabe que o Hamas é um grupo sunita ligado à Irmandade Muçulmana, que é adversário do presidente do Egito, o general Abdel Sisi. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, parece que os objetivos do governo israelense, nenhum deles foi atingido. Porque, embora Gaza foi transformado num território disfuncional, não houve o deslocamento definitivo dos palestinos do norte de Gaza. Eles retornaram para lá. Primeiro objetivo, frustrado. Segundo objetivo, a opinião pública mundial ficou contra Israel e não a favor, estava a favor no dia 7 de outubro. E o terceiro objetivo foi que o Hamas, com a procissão que foi feita e a sua capacidade de recrutamento de novos terroristas ou guerrilheiros, chame como quiser, mostra que continua forte. Fracassou o governo Netanyahu em todos os aspectos e, ao final, teve que negociar 900 prisioneiros palestinos por alguns reféns, não todos. Capês, eu concordo com a tese de que fracassou sim o governo Netanyahu. E isso realmente não atingiu nenhum dos propósitos quando, após Israel sofrer um ataque terrorista, foram colocados por Netanyahu. Todos eles que você citou aqui foram fracassados. São imagens fortes do povo palestino retornando para o norte de Gaza. Gaza está destruída, então eu quero acreditar que as falas do presidente Trump, a quem essa trégua tenha uma participação significativa, porque foi após a fala de Trump, após a conversa de Trump, para que se encerrasse essa guerra, que de fato se chegou a esse acordo. Porém, as imagens que são fortíssimas, que nossa audiência acompanha aí, realmente uma fila imensa de pessoas retornando ali, demonstra que Netanyahu saiu derrotado nessa história toda, na minha opinião. Acho que a fala de Trump tem nesse sentido, realmente de retirar temporariamente as pessoas para que possa ter uma força-tarefa de reconstrução de Gaza, porque está totalmente destruída. Mas a gente sabe que esses não são os objetivos do Hamas, que, na minha opinião, sai desse processo todo fortalecido, apesar de ter sido, sim, muitos deles foram eliminados, mas uma parcela significativa não. E agora a gente sabe que essa ideia equivocada que tem nesse grupo terrorista chamado Hamas vai renascer, a gente só não sabe quando. Guilherme Mendes, dia 7 de outubro, ninguém tinha dúvida. Hamas, um grupo terrorista, realizou uma ação hedionda, uma ação de eliminação, um genocídio, embora o número não seja um número que normalmente se atribui como genocídio, mas foi um assassinato em massa. Eu estive, inclusive, em Israel e presenciei, vi alguns vídeos mostrando as arbitrariedades desse grupo, que é um grupo terrorista. Só que agora o que a gente vê a imagem é que eles estão praticamente considerados como heróis perante grande parte da opinião pública e praticamente por toda a população de Gaza. O Henry Kissinger costumava dizer o seguinte: um exército convencional, se não ganha uma guerra, perde. Um exército de guerrilha, se não perde, ganha. O Hamas ganhou, Israel perdeu? Não tenha dúvida, Capês. E os erros de Israel, basicamente, na minha opinião, residem em dois pontos centrais. O primeiro é esse que você bem falou. Jamais se decreta a guerra de um Estado nacional constituído e que alega que segue as normas de direito internacional contra um grupo terrorista que não tem território, não tem bandeira, não tem liderança bem estabelecida. É difícil até mesmo você estabelecer um diálogo, não é? Que é um dos grandes problemas.
E Israel já tentou por inúmeras vezes essa estratégia de desmantelar grupos terroristas com base em ações militares. E todas elas foram frustradas. Me espanta, depois de tantos fracassos, Israel tentar mais uma vez o mesmo remédio para curar essa doença. E o segundo ponto é aquele que difere o remédio do veneno, que é o quê? A dose. Israel, sem dúvida, errou muito na dose da resposta legítima à agressão que sofreu, quando causou a morte de milhares de pessoas, causou a destruição de toda a infraestrutura de Gaza e, além do mais, usou das mesmas estratégias que o próprio Hamas, fazendo prisioneiros, e aí prisioneiros, crianças, mulheres, algo que não faz o menor sentido, ainda mais quando nós falamos de um exército que é um dos mais preparados, um dos melhores preparados do mundo e que teria todas as condições de agir de uma forma mais humana, se é que dentro de um conflito armado com essa magnitude é possível resguardar algum resquício de humanidade. Sem dúvida, o que você colocou esboça e espelha muito bem o que aconteceu. Agora cabe ao povo palestino tentar minimamente reconstruir as suas bases e ao Netanyahu arrumar alguma outra justificativa para poder tentar, primeiro, escapar da prisão, porque ele já está denunciado no Tribunal Internacional de Guerra, no Tribunal Internacional pelos crimes de guerra que cometeu. E segundo, tentar salvar o que sobrou do seu governo, que também está longe de ser uma unanimidade interna e principalmente na comunidade internacional. Denunciado por corrupção, inclusive, em Israel mesmo. Sim. Henrique Kriegner, 100 mil toneladas de bombas despejadas, 17 bilhões de dólares em armamentos cedidos pelos Estados Unidos, 15 meses de guerra, para depois ter que negociar os reféns com a liberação, inclusive de condenados à prisão perpétua por atos de terrorismo contra cidadãos israelenses. O governo israelense perdeu a mão. Se era para negociar, por que não fizeram isso desde o início com o Qatar? Perdeu a mão, Capês. Eu creio que esse realmente é um golpe no estômago aí, não só do governo israelense, como também da população israelense. Porque a gente precisa lembrar que do outro lado, Hamas, nós não temos uma organização política ou nós não temos nada além de uma organização terrorista cuja Constituição diz que um dos seus objetivos de existência é a eliminação do Estado de Israel e do povo judeu. Então nós não estamos falando de dois estados, nós não estamos falando de dois grupos que querem simplesmente viver suas vidas e serem felizes. Nós estamos falando de um que agora sentou na mesa de negociação, ou seja, não teria dignidade para isso, nem legitimidade, mas sentou na mesa de negociação para poder ter uma paz. Como que você negocia uma possível paz momentânea com alguém cujo objetivo de vida é te destruir? Então isso aí me parece uma paz muito temporária e muito frágil também nesse sentido. Mas é uma vergonha realmente para Israel e um passo para trás muito grande de ter que se colocar nessa posição. Agora a gente já falou disso aqui, Capês, e é uma coisa que eu tenho pensado bastante, não quero trazer isso como uma conclusão, mas é que realmente isso tem se suscitado esse debate, que é possível ainda nós acreditarmos na teoria dos dois estados, numa solução de dois estados, considerando a faixa de Gaza? Cisjordânia é uma outra realidade, mas a faixa de Gaza ela é dominada não pela autoridade palestina, ela é dominada exclusivamente pelo Hamas, essa organização terrorista que tem como objetivo a eliminação do Estado de Israel e povo judeu. Vamos deixar isso claro. Sendo assim, é possível, a gente pode confiar a autonomia do povo palestino na mão do Hamas, sabendo que é o Hamas que vai organizar? Hoje em dia é mais seguro você ser árabe, muçulmano dentro do Estado de Israel do que na faixa de Gaza, porque justamente na faixa de Gaza você tem que se dobrar aos comandos da organização terrorista Hamas. Lá dentro de Israel você tem pelo menos a sua liberdade preservada. Isso aí é dado estatístico, não dá para a gente discutir. Você não tem uma opressão do Estado de Israel ou das autoridades religiosas judaicas eliminando a liberdade de culto, por exemplo, dos árabes muçulmanos que moram ali dentro do seu território. Então, é possível ainda falar de dois estados? É possível considerar Gaza parte da solução de dois estados? Isso é um questionamento que a academia já tem discutido, outras lideranças também, e a gente vai ter que chegar numa conclusão antes que o poder volte completamente, com muito mais dinheiro, na mão dos terroristas, como já tem indicado que é o que tem acontecido. Né? Exato. O fato é que 15 meses após a guerra, o Hamas está lá, está comandando, está com apoio popular. Os caminhões de ajuda humanitária entraram agora, elevando ainda mais a popularidade do grupo terrorista. E Israel não conseguiu expulsar a população e não vai conseguir, porque na retomada desse cessar-fogo,
que também não entendi por quê. Na retomada do cessar-fogo, Israel vai fazer o quê? Retomar os bombardeios? Então ficou uma situação muito difícil e realmente é preciso agora a autoridade dos Estados Unidos para tentar serenar a questão lá e controlar o grupo terrorista.